Olá, boa tarde. Vamos dar início agora a mais um webinar que a ETAP está proporcionando aqui para o Brasil. Com o tema hoje de Datablock e Gerenciador de Tema. São ferramentas que estarão disponíveis na nossa versão 14, que será lançada em breve. Vou me apresentar mais uma vez, meu nome é Leandro, né? Aqui está nosso e-mail, que é leandro.onielo@etap.com, e nosso contato aqui do nosso escritório no Brasil, que é DDD 16 3877 1038. Fiquem à vontade em solicitar qualquer informação, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Antes de dar início, vamos mais alguns recados, né? As perguntas e respostas desse webinar estarão disponíveis no final dessa apresentação, né, através das questões que vocês têm aí no chat ao seu lado direito aí da tela. Nós vamos responder todas as perguntas ao final da apresentação. Tá? Convidamos mais uma vez a quem tiver disponibilidade de estar indo ao nosso encontro de usuários global, que vai acontecer agora em abril, né, durante o dia 20, 21 e 22 de abril, lá na Califórnia. Fiquem à vontade para pedir mais informações. Vocês podem também visitar o site etap.com/UC2015. Lá terá toda a informação da agenda e o que nós vamos estar apresentando para vocês. Nós estamos com uma novidade, que seria, agora nós temos um canal do YouTube para todos os vídeos do ETAP, né, que nós estamos promovendo aqui, no idioma de português, nosso idioma aqui. Então eu recomendo que vocês acessem e inscrevam-se para a gente ter mais... vocês vão ter mais informações. Nós vamos estar adicionando esse vídeo. Os dois últimos webinars já estão disponíveis lá, que fala de sequência de operação, dispositivo de proteção e a avaliação automática da proteção, já estão disponíveis. Esse em breve estará disponível e possivelmente nós vamos carregar outros vídeos com tutoriais, com mais informações. Ok? Então inscreva-se no nosso canal dos vídeos em português. Se alguém quiser depois, me solicite um e-mail que eu envio o link para vocês fazerem a inscrição. Também temos uma rede na comunidade LinkedIn, que é onde a gente vai estar debatendo, onde eu estou passando bastante informação sobre os eventos que vão acontecer na ETAP e também sobre novidades que futuramente virão. Ok? E quem tiver disponibilidade e gostaria de baixar a versão demonstração do software, convido-os a visitar etap.com. Na parte superior direita tem o botão lá de baixar o demo. Então fiquem à vontade para fazer download da versão demo. E agora sim vamos dar início à nossa apresentação, de falar sobre essas novas ferramentas, que é o Datablock e o gerenciador de tema. Ok? Como eu já disse, essas duas ferramentas estarão disponíveis na versão 14. Ok? E o que seria o Datablock? É uma ferramenta, tá, que disponibiliza a gente apresentar qualquer tipo de propriedade ou resultado no nosso diagrama unifilar, como é apresentado aí para vocês na tela. Então a gente pode escolher propriedades, dispositivos, análise de resultados, e para quem tem a nossa versão de tempo real, né, seria a parte também de monitoramento online. Então a gente consegue fazer toda essa apresentação. O gerenciador de temas já é uma ferramenta que está disponível atualmente nas versões do ETAP, porém ela foi aprimorada na versão 14, conforme nós vamos ver. Ok? Então vamos mostrar para vocês como que funciona esse gerenciador, a parte do Datablock no software. Tá? Essa aqui é a versão 14 do software. Tá? Eu vou, a parte de... a gente tem a opção, né? Hoje, como a gente trabalha com a operação de apresentação de informações no diagrama unifilar. Hoje nós temos a ferramenta chamada Display Option. Essa ferramenta continuará nas próximas versões. Então a gente seleciona a parte Display Options, e aqui é onde tem toda
onde pode selecionar quais os componentes ou quais as propriedades de cada componente que serão apresentados. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui no cabo a bitola dele e o comprimento, no transformador eu vou colocar aqui, por exemplo, a tensão, conexão e a impedância. Nas barras eu vou colocar o rating, a tensão nominal e a corrente. A hora que eu dou um OK, ele vai apresentar as informações para cada tipo de componente. Tá? Essas informações, essa ferramenta continuará ainda na nossa versão, nas próximas versões. Tá? O Datablock nada mais é do que a gente configurar conforme nós necessitamos as informações que são apresentadas. Tanto dados de resultados quanto dados de propriedades de equipamentos. A opção vai estar disponível nessa barra aqui de ferramentas. Ok? Então aqui eu vou selecionar a opção para abrir o editor. Ele vai aparecer a tela de abertura de edição. Ele vai apresentar nessa aba todos os componentes do sistema que a ETAP tem. Nós temos a parte de filtros para filtrar. Por exemplo, se eu quero apresentar só os elementos que são cargas, ele seleciona e mostra para mim só os que são cargas. Só os que são fonte, ou as barras. Então a gente pode fazer um breve filtro aqui para estar determinando quais são os segmentos. Tá? Conforme eu vou selecionando o equipamento, né, vejam que a nossa barra de propriedades, de atributos de cada equipamento fica nessa parte direita aqui. Então eu posso selecionar todos esses atributos para estar apresentando no diagrama unifilar. Ok? Veja que é bem ampla a parte de atributos, por exemplo, das barras. E ainda nós temos as propriedades que são intrínsecas do equipamento, né, ou a parte de resultado. Então, para barras eu posso apresentar esses resultados ou a propriedade de entrada de dados, que seria essa propriedades. Como que eu faço para montar isso? Então, eu posso colocar para a esquerda, eu vou tirar, ou eu vou lá e seleciono o atributo que eu quero, desse atributo eu clico para adicionar ao lado direito. Okay? Então, aqui é conforme nós vamos apresentar no Unifilar. Tá? Então, aqui eu tenho o nome, a informação que eu vou colocar, como que ele quer que ele apareça, o valor, a unidade, se eu quero colocar algum texto. E ainda assim, ele tem um preview. Se você selecioná-lo, ele vem aqui e te apresenta como ficará esse datablock. Posso colocar negrito, itálico, subscrito, centralizar, enfim, eu posso trabalhar esse datablock e formatá-lo da forma que eu queira. Tá? Então, feito isso, eu vou dar um OK. Veja, esse nome desse datablock está salvo nos dados de entrada, que foi uma informação que eu criei. Então, por exemplo, para as barras, eu vou apresentar a informação do nome dela, da tensão nominal e a corrente nominal dela. Por exemplo, para o transformador, eu coloquei o nome, a potência, a tensão primária, a tensão secundária e a impedância dele. E assim eu selecionei para outros dispositivos também. Quando eu clico OK, agora eu preciso fazer o quê? Ele está salvo nesse dados de entrada. Veja que eu tenho outros datablocks disponíveis aqui para estar apresentando. Então, para apresentá-lo, basta eu selecionar aqui para mostrar ele globalmente. Selecionando aqui, ele apresenta todas as informações que eu já tinha selecionado nesse template chamado dados de entrada. Tá? Então, veja, se a gente visualizar aqui, o transformador que a gente tinha, esse aqui é o cabo, o transformador, potência nominal, tensão primária, tensão secundária e impedância. Tá? Ah, mas agora eu quero... com quem eu trabalho? Com o Display Options ou com o Datablock? Quem opta é o usuário. Eu posso simplesmente trabalhar somente com o Datablock, eu venho aqui, tiro todas as informações do Display Options. Opa. E aí vou apresentar somente as opções de Datablock. Ok?
Então, está aí as informações que eu tenho do Datablock. Eu vou manter só os IDs aqui. Tá? Veja que conforme eu movimento o Datablock, ele cria uma seta que identifica qual que é o componente que eu estou mexendo. Tá vendo? Esse cara aqui, no caso, ele é essa barra que está apresentada como nó. Possivelmente ela está apresentada como nó porque ela não existe fisicamente. Então eu posso até tirar esse datablock. Então como que eu faço para suprimir essa informação? Simplesmente eu clico nele, botão direito, eu tenho o datablock e eu não quero apresentar o datablock para esse específico componente. Então eu tiro ele e apago simplesmente para esse componente. Ou posso também fazer da forma no editor de componentes aqui, ó. Venho aqui, clico dessa forma e tiro o datablock on ou off. Okay? Então a gente tem essas formas para poder estar eliminando o datablock de componentes específicos. Okay? E ainda assim, por exemplo, se eu posso embaralhar essas informações, né? Então essa setinha serve para a gente não se perder em quais componentes, de quem é esse datablock, quem são essas informações. E ainda assim eu posso aqui, ó, ativar essa linha para ela ficar automaticamente no unifilar, ó, para apresentar da onde vem a informação. Então eu posso selecionar dessa forma e ele fica apresentado no diagrama unifilar também. Ok? Então eu tenho essas informações, eu tenho todas as informações de dados dos componentes e posso também ter a parte de resultados, né? Então, por exemplo, eu tenho um template aqui de resultados de fluxo de potência. Eu vou apresentar, eu habilito ele. O que acontece? Quando eu habilito, veja, está tudo zerado. Por quê? Porque eu não fiz a simulação ainda de fluxo de potência. Como ele é um resultado, eu não fiz a simulação, eu preciso antecipadamente rodar essa simulação. Quando eu rodo essa simulação, ele apresenta para mim os valores, tá vendo? Os valores dos dados. Então aqui o que foi considerado? Ó, potência ativa, potência reativa, corrente, amperes, fator de potência e a queda de tensão no cabo, neste caso, né? Aqui ó, seria a tensão terminal do motor, a potência ativa e reativa. Então a gente tem toda essa facilidade de estar configurando conforme a gente queira. Ok? Então aqui seriam os resultados de fluxo de potência. Tá? Temos também a opção, por exemplo, aqui de curto-circuito. Veja, está todo zerado. Eu tenho que vir no módulo de curto-circuito e fazer a simulação. Quando eu faço a simulação, ele apresenta para mim os valores. Tá vendo? O valor de pico, assimétrico e o simétrico. Para todas as barras. No caso, né? Porque foi definido só as barras. Ok? Agora, uma das grandes vantagens dessa ferramenta é que a gente pode ter propriedades, um datablock, um template para propriedades, podemos ter um para cada determinado estudo, ou podemos ter um unicamente que faça a combinação desses resultados. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu venho aqui no editor, vou adicionar, por exemplo, as informações aqui no fluxo de potência, eu vou adicionar as informações do estudo de curto-circuito também. Ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, venho aqui colocando o resultado, vou colocar aqui, eu estou mostrando a tensão, né? O ID, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a opção de corrente de pico, certo? Vou colocar a assimétrica e vou colocar a simétrica. Então eu posso criar, por exemplo, também a parte de arco elétrico. Então aqui, ó, o boundary, aquela distância limite, posso colocar a energia incidente. E posso estar misturando isso. Nós temos a opção aqui, ó, de global. Quando a gente utiliza essa opção global, ele é apresentado da forma que está aqui, ó. Então, na hora que eu clicar aqui, eu mudei no meu fluxo de carga, ele vai apresentar todas as funções, certo? Tá vendo? Para a barra ele apresentou todas as
as funções. Agora, eu posso também utilizar a opção de local. Quando eu utilizo a opção local, o que ele faz? Ele determina qual que é o estudo que você está utilizando, certo? E dentro desse estudo, ele vai selecionar os atributos para que apresente aquele estudo. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para fluxo, aqui está global. Agora vou mudar para global. Agora eu vou mudar para local. Quando eu faço essa apresentação e dou OK, veja, eu estou com o módulo de fluxo de potência ativado, ele só me mostra os atributos de fluxo de potência. Quando eu vou para o módulo de curto-circuito, ele me mostra os dados de curto-circuito. Quando eu vou para o módulo de arco elétrico, ele me mostra os dados de arco elétrico. No caso aqui não está aparecendo porque eu não rodei ainda. Vamos fazer uma simulação. Aí ele apresentou os valores de arco elétrico. Então isso, inteligentemente, ele define quais são os atributos para cada tipo de estudo, e te apresenta somente aquilo que você está vendo naquele estudo. Então você pode ter um único data block que ele vai definir por estudo o que vai estar apresentando no seu unifilar. Tá? Isso dá uma agilidade muito grande na análise de resultados também. Ok? Muito bem. Feito isso, a gente pode também exportar essas informações. A gente pode selecionar todos os data blocks, no caso aqui vamos pegar o do fluxo de potência, ó, criar todos esses data blocks, puxar para cá e depois estar imprimindo esses dados com as informações. Tá? Muito bem. Então essas seriam as informações que nós temos para passar aí da parte de data block. Ok? Agora vamos falar um pouquinho da parte de gerenciador de temas. Tá? O que é a ferramenta de gerenciador de temas? Hoje ela já está disponível na versão do ETAP, tá? Só que ela apresenta agora uma nova função, tá? Que é essa aba de layer, que nós vamos apresentar. Então, basicamente, a parte de gerenciador de tema, né? O que ela faz? Ela define quais são, por exemplo, eu quero definir as tensões, eu quero definir a coloração dos equipamentos conforme as tensões, né, conforme alguma área específica, conforme aterramento. Então, por exemplo, aqui está por fase, mas eu quero apresentar por tensão. Ó. Então, para cada nível de tensão, ele vai me gerar pelas cores, ó, que estão definidas naquela aba. Tá vendo? Ó? Todo colorido conforme por tensão. Se você tem um sistema muito grande, isso é fácil de você identificar quais são as tensões por cores. Né? Enfim, tem uma série de outras vantagens também. Basicamente, nesse layer que nós temos aqui, nós podemos apresentar ou subtrair elementos no sistema sem deletá-los da base de dados. Por exemplo, eu quero tirar todos os elementos de proteção desse unifilar. Eu venho aqui e tiro. Clico em não mostrar relés, nem TPs, nem dispositivo de proteção. Quando eu volto para o sistema, ó, todos os relés, disjuntores, tudo que estava no sistema desapareceu. Não que eles foram deletados, eles continuam no sistema. Porém, eles não são mais apresentados. Veja. Ó, por exemplo, eu quero sumir com as cargas. Então, eu venho aqui, tiro, por exemplo, as cargas. Então, ok, ó, todas as cargas desaparecem. Isso é uma forma de você gerenciar os equipamentos, o que você quer apresentar ou não no diagrama unifilar. Quero voltar, simplesmente a gente volta para aparecer. Certo? Uma outra função que nós temos aqui, que é a de transparência. Então, por exemplo, a transparência, que seria baseado no estado do componente. Cada componente, ó, todos os componentes têm essa condição aqui, ó, de estado. Então, ele pode ser conforme construído, novo, futuro, movido, modificado, removido, entre outros. Tá? Eu posso estar colorindo
ou selecionando uma cor no meu diagrama conforme esse status que está definido aqui. Então, por exemplo, eu vou definir todo esse ramo como futuro. Eu venho aqui, seleciono os componentes que eu quero e vou colocar aqui o status como futuro. Quando eu faço isso, ó, esse cara foi para futuro, esse motor, esse disjuntor também. Então esse trecho aqui foi selecionado como futuro. Então eu posso simplesmente criar aqui e colocar a parte de futuro como transparência de 100%. O que vai acontecer? Ele vai sumir do diagrama. Certo? Então eu não quero apresentar a parte futura. Ou simplesmente eu posso colocar a transparência dele aqui, ó, com, sei lá, 50%. Ele vai ficar um pouco mais claro, ó, e fica diferenciado dos outros, para você poder também identificar os componentes conforme o estado dele, tá? Bom, basicamente seria isso, tá, que a gente tem para mostrar para vocês dessas novas ferramentas, tá? Só mais alguma coisa que a gente pode fazer, a gente pode apresentar aqui, ó, que vai vir novo, seria a gente pode controlar agora a precisão dos resultados que aparecem, tá? Então, por exemplo, resultados de potência, eu quero que apresente em watts, né, ou quilowatts ou megawatts, e aqui a precisão conforme o tamanho dele. Então isso também é uma outra ferramenta que vai estar disponível no gerenciador de tema, para você definir quantas casas decimais você deseja colocar no Unifilar, apresentar isso no Unifilar. Tá? Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Eu espero que gostem. Convido mais uma vez a vocês fazerem parte do nosso canal no YouTube, né, com vídeos em português. E estamos à disposição agora para responder as perguntas que vocês tiverem. Mais uma vez, muito obrigado.